Boa noite. Bom, boa noite a todos. Espero. Boa noite. Ainda não tenho pessoas aqui no direto, mas já estamos aqui. Bom, hoje como. Deixa eu sentar a cadeira aqui. Deixa eu sentar a cadeira, parece que vai dar uma cabeçada no vídeo. Bom, hoje como o texto. Os textos são meio longos, a gente vai ter que começar daqui a pouco tendo pessoas assistindo agora ou não. É uma questão prática. Pelo menos hoje o vídeo está funcionando, as coisas estão melhores. Então a ideia é falar sobre o João Cabral de Melo Neto nesse ano do seu centenário. Bom, começou a aparecer aqui um primeiro amigo, não sei quem é, mas já agradeço pela presença. Bom, a ideia é essa, né? Então, como tem muita coisa para falar, muita informação, texto, a gente vai ter que ir iniciando e à medida que for chegando, as pessoas foram chegando, vão tomando pé, né, do assunto, mas a gente tem que fazer dessa forma. Bom, tô vendo que tem duas pessoas, o pastor Zé Luiz, obrigado, boa noite. Boa noite por sua presença aqui. Temos mais uma pessoa que eu não consegui saber quem é. Ou pelo menos tínhamos, né? Enfim. Isso, às vezes quando eu vejo aqui, às vezes eu vejo aqui como não tem muita gente, eu lembro de uma história que me contaram do Ivan Lins. O Ivan Lins, início de carreira, num espetáculo, né, num teatro, chegou para tocar, só tinha um casal na plateia, aquele teatro, e só um casal lá. Aí parece que o empresário falou, pô, vamos devolver o ingresso para esse casal e pronto, não terá o show. Aí ele protestou e falou, não, você vai pegar, botar duas cadeiras aqui no palco onde eu estou e eu vou fazer o show para essas duas pessoas. E um dia, quem sabe, elas poderão dizer que um dia tiveram um show exclusivo do Ivan Lins. Então é assim. Bom, a imagem está funcionando, espero que o som também esteja bom. Eu dei uma aumentada aqui no. Não sei se eu consegui aumentar o microfone ou não, mas vamos ver se o som está bom. Vamos começar, porque, como eu falei, tem muito texto e muita informação. Bom, João Cabral de Melo Neto, ele nasceu no Recife em 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1999, aos 79 anos. Então ele foi poeta, foi diplomata. A poesia dele vai de uma tendência surrealista até a poesia popular, com um rigor, né? Característica maior da poesia, esse rigor estético, e poemas avessos ao confessionalismo, e marcado por uso de rimas toantes. Rimas toantes são rimas que assim, priorizam as consoantes, né? Então é isso. Então ele inaugurou uma forma de fazer poesia no Brasil e é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa por escritores como Minha Couto. Aliás, Minha Couto considera ele o maior poeta de língua portuguesa. Ele ganhou alguns prêmios literários, teve um prêmio Nels Tedet, eu não sei se eu falei certo, que é tido como Nobel americano.
sendo o único brasileiro que ganhasse esse prêmio, e o prêmio Camões também, né? Em 99, quando morreu, havia uma especulação de que ele era um forte candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. É interessante, né? Ele é irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo, vivo, né? Tem 84 anos, e primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Bom, ele foi amigo de vários pintores, como Juan Miró, do poeta Juan Brossa também, e foi casado com Estela Maria, com quem teve 5 filhos, e casou-se depois com Marli de Oliveira, após ficar viúvo da primeira esposa que morreu no Rio de câncer. Bom, ele foi membro da Academia Pernambucana de Letras, aí vem uma coisa engraçada, né? Apesar de nunca ter tomado posse e nem ter comparecido a nenhuma reunião, e da Academia Brasileira de Letras. Se criou vamos dizer assim, um triunvirato, dos poetas, né, brasileiros, assim, que seriam os maiores, né? Então é João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade e o primo, né? O primo do João Cabral, Manuel Bandeira. E tem uma coisa, né? Que diz que reza, né? A lenda de que não gostava de música e também que carregava uma dor de cabeça perpétua. Que isso, de certa forma, marcou muito a sua escrita, né? E que obrigou também a largar o futebol profissional e a tomar 6 aspirinas por dia. Bom, quanto à questão de futebol profissional, eu vou aqui nas curiosidades e rodapés eu vou comentar sobre isso, né? Bom, ele é um poeta da geração de 45, considerado o maior poeta dessa geração, né? E ele é sempre apresentado como um poeta duro, né? Cerebral, uma escrita organizada, né? Se diz que a poesia do João Cabral é um terreno de luta, né? E a tendência de sim, vê-lo como um poeta racional, ele mesmo não queria ser reconhecido como um poeta confessional, né? Ele não tinha essa coisa da espontaneidade, a questão de inspiração, né? Então, isso era uma característica do João Cabral, né? Então a poesia dele criava, apesar desse partir desse pensamento, a poesia dele é uma poesia muito apaixonada, né? Ou apaixonadamente sem paixão, né? Que é do cérebro para o coração. Mais informações aqui. Bom, esse ano, que era o ano de 2020, bom, esse ano todo atípico, teria publicado uma nova antologia, né? Com a obra completa do João Cabral de Melo Neto, organizado pelo Antônio Carlos Sequim, e ainda 2 livros póstumos e mais dezenas de poemas nunca publicados. Bom, e uma biografia, né, de autoria do professor de literatura Ivan Marques, da USP. Eu não pesquisei, mas eu entendo que isso tudo ficou muito prejudicado, né? Pelas questões todas aí de pandemia que estão acontecendo em 2020. Essa aqui é uma opinião do professor Ivan Marques, que tinha esse projeto de publicar uma biografia. Quem lê aquela poesia bem formalizada imagina uma pessoa em ordem consigo mesmo, mas ele era um ser à flor da pele, com muita dificuldade na vida prática. É possível que sua obra seja uma espécie de tentativa de harmonizar essa desordem interior. Ele falava que tinha essa dificuldade mesmo, até para preencher cheque, por exemplo. E quem fazia isso era a primeira esposa, né, Estela,
que, que faleceu, né? Bom, vou ler alguns livros, né, do João Cabral, de Melo Neto, é Pedra do Sono, os Três Amados. Eu não vou dizer a data de publicação, né? O Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, que é um livro que fala do Rio, né, do Capiberibe, né? Poesia e Composição, O Rio ou Relação da Viagem, que faz o Capiberibe de sua nascente a cidade do Recife. Tinha uma relação muito forte com Recife, com o Rio e depois também com a Espanha e já depois, quando morou no Flamengo, né, muito tempo, com o Rio de Janeiro. Morte e Vida Severina, Uma Faca Só Lâmina, Dois Parlamentos, Quaderna, A Educação pela Pedra, Museu de Tudo, A Escola das Facas, O Alto do Frade. Sobre o Alto do Frade, uma nota de rodapé. Né? Se enquanto o Morte e Vida Severina foi um grande sucesso teatral, com filmes, né, do Zelito Viana, né, com produções, seriados em série, na especiais na televisão, o Alto do Fato foi um grande fracasso. Né? Parece que ficou em cartaz um dia em São Paulo, e só um dia. Então é Agreste, Crime na Cali, relatou os primeiros poemas, Sevilha Andando e Tecendo Amanhã. Bom, ele era fascinado por artes plásticas e arquitetura. Né? E comprou muitos quadros de artistas em início de carreira, por exemplo, como o Miró, que foi amigo dele. E depois ele usou até esses quadros para vender e resolver algumas questões financeiras, depois na velhice já, né? Morando no Rio de Janeiro. Outra coisa que ele gostava muito era do Flamengo, frequentava com amigos em Sevilha, né? Agora ele não gostava de balé clássico, achava que não era verdadeiro. Como ele assistia assim muito próximo do palco, aí ele, quando as bailarinas saltavam, quando caíam, faziam aquele barulho, né? Quando tocava o solo, ele disse que isso estragava e dava uma impressão de falsa leveza. Os poetas concretos elevaram o João Cabral uma espécie de guru, né? Por trabalhar, que se diz, né? Ele trabalhar até o osso, né? Retirando a carne da palavra, do texto, até chegar no osso. Segundo mesmo se fala, e ele próprio diz isso, né? Ou disse, né? Levava até 10 anos para terminar um poema, às vezes. Anotava a ideia, escrevia, abandonava, retomava, e às vezes esse tinha 40, 50 versões. Ele não se considerava um poeta de inspiração. Dizia que inspiração é coisa de preguiçoso. E outra coisa engraçada que ele dizia também é que não há tema para a poesia ou assunto. Exemplo aqui, vou ler um poema sobre o ovo. Mas deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que está a transmissão. Bom, Denise aqui, minha filha chegou também. Estamos aqui agora com Denise e com o pastor Zé Luiz ouvindo. Vamos em frente. Bom, esse. Então, como ele não tinha essa coisa de escolher tema, né? Então ele tem um poema que é sobre o ovo da galinha. Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo, numa só matéria unitária, maciçamente ovo num todo, sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo. É só miolo dentro e fora, integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo um ovo, a mão que o supesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento, toda a mão que o acaricia daquelas coisas torneadas no trabalho de toda a vida, e que se encontra também noutras que, entretanto, mão não fabrica, nos corais, nos seixos rolados, em tantas coisas esculpidas, cujas formas simples são obras de mil inacabáveis lixas, usadas por mãos, escultores escondidos na água, na brisa,
No entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender é que se pensa na forma clara que tem o ovo na fraqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. É que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É que se sente ante essas coisas que, que conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa, há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vê a atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está refechado em sua arquitetura hermética e quem o carrega, sabendo, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, e de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Então ele fez um poema sobre o ovo. Isso demonstra o que ele diz, né, de que não existe tema para a poesia. Aí eu lembrei que eu tinha escrito um poema aqui, e eu vou ler agora um poema, o nome do poema é O Ovo. Eu não sou João Cabral de Melo Neto, mas também acho que não tem tema para poesia, eu escrevi esse aqui. Uma questão filosófica sempre nos assolou. Quem primeiro teria nascido, o ovo ou a galinha? A questão se complica quando lembramos que não apenas a galinha põe ovos, os dinossauros, os répteis e outras aves também. Mas afinal, quem teria nascido primeiro, o ovo ou a galinha? A tese, por demais polêmica, tem seus defensores. Os acadêmicos confirmam, foi a galinha. E outros mais céticos garantem, foi o ovo. Na criação, quem teria primazia, o ovo ou qualquer outro animal? Seja ele tão antigo e extinto ou tão corriqueiro e doméstico. Afinal, quem terá a resposta? Será necessário um segundo turno ou debates em rede nacional de televisão? Eu aposto no ovo, como detentor da primazia divina da invenção. Seria o ovo o primogênito da criação. Claro que é um poema meu brincando, né? É uma brincadeira sobre essa coisa do ovo e da galinha, de quem nasceu primeiro. Pura brincadeira, né? Bom, uma coisa engraçada também, que eu ouvi o Ferreira Goulart falar que o João Cabral de Melo Neto, quando morou na Espanha, ele morou em Madrid, morou em Sevilha, né? Levou o Ferreira Goulart uma torada. E o Ferreira Goulart ficou horrorizado com aquilo, né? Outra coisa também é que ele tinha grande admiração pela Espanha, né? O João Cabral, né? Existem informações de ter sido depressivo desde jovem e foi tratado por um parente que era psiquiatra, até conhecido, passou por alguns tratamentos até dolorosos, né? Agora, ele era um grande aficionado por futebol, né? E foi jogador, né? Pelo time juvenil do América de Pernambuco. E, pelo, e foi engraçado, né? Ele disputou todo um campeonato pelo América de Pernambuco. Só que eu não sei se é por conta do nome, né? O time foi muito mal nesse campeonato. Mas como ele se sobressaiu, o Santa Cruz fez um contrato com ele para um jogo, que foi o jogo que decidiu o título. Aí ele acabou sendo, o Santa Cruz ganhou a partida e ele acabou campeão pernambucano de 1935, né? Juvenil. Quem era contemporâneo dele nessa época de futebol de base é o Ademir Menezes, né, que jogou no Vasco, famoso Queixada, né, que jogou no Vasco e jogou na Copa, né. E aí tem uma notinha de rodapé, né? Meu pai tinha um queixo meio assim, proeminente, né? E o pessoal achava ele parecido com esse jogador, com o Ademir Menezes, e chamavam ele de Ademir. Eu achava engraçado, né? Que eu ia visitar meu pai no trabalho e aí ficava todo mundo falando, chamando ele de Ademir.
Aí, mas eu fui entender mais tarde, né? Porque ele tinha essa semelhança aí com o Ademir Menezes, que foi contemporâneo, disputou futebol, jogou pelo esporte, né? Foi adversário do João Cabral de Melo Neto lá no, no futebol. Aí tinha uma outra coisa, né? Os torcedores aqui do América do Rio, né, como eu, ficavam falando, né? Não, que o João Cabral de Melo Neto é torcedor do América. É, realmente é torcedor do América. Mas do América de Pernambuco e não do América aqui do Rio. O América de Pernambuco hoje vai começar a disputa da Série A2 lá. Né? Tá na segunda divisão lá em Pernambuco. Né? O time é de Recife. Aí ele tem alguns poemas de futebol, eu vou ler aqui alguns que eu achei interessante, né? E esse aqui, mera coincidência ou semelhança, fala do torcedor do América, né? Genial, isso aqui eu achei muito legal. O deshábito de vencer não cria o calo da vitória, não dá à vitória o fio cego, nem lhe cansa as molas nervosas, guardo-a sem mofo, coisa fresca, pela sensível nuvem nova, ácida, a língua calcajá, saldo do sol no cais da aurora. Isso aqui ele fez para os torcedores do América. Acho que pode ser para qualquer América. Não sei se é mal do nome, né? Mas ultimamente os Américas pelo Brasil não vem tendo boas campanhas, né? Outro poema sobre futebol é um poeta diferente, como ele gostava muito de futebol, ele escrevia poemas sobre futebol. Então outro aqui, ó. Futebol brasileiro é focado na Europa. A bola não é a inimiga como o touro numa corrida, e embora seja um utensílio caseiro e que se usa sem risco, não é um utensílio pessoal, sempre manso de gesto usual. É um utensílio semivivo de reações próprias como o bicho, e que como o bicho é mister, mas que bicho como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. E tem um, encerrando aqui a parte futebolística da obra do João Cabral, de Melo Neto, tem aqui um poema que ele fez para o Ademir da Guia. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso, da lesma da câmera lenta do homem dentro do pesadelo, ritmo líquido se infiltrando no adversário grosso de dentro. É um pedaço, né? Algumas coisas, né? Do João Cabral, de Melo Neto, por ele mesmo. Ele gostava de ler, mas como a literatura era uma obrigação por causa da leitura dos sonetos no colégio que ele estudou, né, os padres obrigavam a ele a ler muito. E lia assim, muitos sonetos. Ele acabou com isso, né, segundo ele mesmo, né, falo, falo, falou numa entrevista, uma rara entrevista que é possível ver no YouTube, né? Ele ele ficou com uma indisposição muito grande em relação ao soneto por conta disso. Vamos dizer assim, esse trauma de colégio dos padres. E tinha até horror à literatura por conta de que havia essa obrigação. Isso traz assim uma coisa, né? Muitos jovens hoje acabam tendo também esse horror à literatura pela forma que ela é ensinada nas escolas. Né? Eu penso muito nisso. Mas aí quando ele leu o poema Romaria, do Carlos Drummond de Andrade, no livro Alguma Poesia, ele viu que a poesia poderia ser áspera e difícil de ser lida em voz alta e que ela não embalaria o leitor. Né? Ele tinha essa preocupação de fazer uma poesia mais áspera, uma poesia que fosse difícil mesmo, difícil de ser lida em voz alta. Né? E aí o poema do Drummond, eu vou ler só um trecho, porque ele é muito longo. Romaria é um poema dedicado a Milton Campos. Então esse é o poema que o João Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto leu e
e viu que havia vida além dos sonetos, né? Então, Romaria. Os romeiros sobem a ladeira, cheia de espinhos, cheia de pedras, sobe a ladeira que leva a Deus, e vão deixando culpas no caminho. Os sinos tocam, chamam os romeiros. Vinde lavar os vossos pecados, já estamos puros, sino, obrigados. Mas trazemos flores, prendas e rezas. No alto do morro chega a procissão. Um leproso de opa empurra o estandarte. As coxas das romeiras brincam no vento. Os homens cantam, sem parar. Jesus no lenho inspira magoado. Faz tanto calor, há tanto algazarra. Nos olhos do santo, não há sangue que escorre. Ninguém percebe o dia de festa. Então é um trecho do poema Romaria. E como a fala da palavra áspera, eu tenho um poema aqui não, meio cabraliano, né? Que é chamado Inverno. Então meu poema chamado Inverno é assim, ó. Estou seco mais do que o rio, e por mais que escave o leito, nenhum fio úmido aflora. Restam seixos e detritos da prolongada estiagem, tudo tão áspero, árido, que um simples riscar de fósforo incendiaria toda a paisagem. É, isso aqui foi escrito pensando depois, né, numa viagem que eu fiz de Belo Horizonte a Araçuaí. Viagem curta, né? Só 10 horas de carro. Você vê como é que o país é grande, né? E vi que Vale do Jequitinhonha tudo era muito seco em volta. E eu fiquei com essa imagem na cabeça de que eu pensei, pô, acho que se eu pegasse aqui um fósforo e jogasse pro lado de fora do carro, acho que pegava fogo em tudo, na paisagem toda. Então era tudo tão árido, tão áspero. E na poesia do João Cabral de Melo Neto, as coisas são assim de propósito, né? Ásperas, áridas. Não sei se por influência da família pernambucana e toda essa relação com a seca lá no Nordeste, né? Bom, ele dizia que tinha no ouvido um eterno dodecassílabo, né? Por conta disso. Agora uma coisa engraçada que eu percebi nas entrevistas dele é que ele assim, um cacuete engraçado. Ele sempre terminava as respostas com uma pergunta assim, compreende? Então ele respondia a pergunta feita, ou fazia o comentário. Aí depois que ele falava assim, compreende? Isso durante várias vezes, e às vezes a palavra compreende se repetia na mesma frase, né? Outra coisa que ele comparava o poeta ao ferreiro, né? O poeta como um trabalhador da palavra, ele gostava muito de trabalhos manuais, né? Tinha essa perseguição pela imagem, né? A obsessão pelas letras. Não, talvez ele gostasse até mais, né, de artes plásticas do que de poesia, mas isso é um comentário que eu vi de algumas pessoas, não sei, não acredito tanto assim, né? E até quanto à questão de se haver sua música, né? É o que ele dizia que música era o menos desagradável dos ruídos. Ele se sentia entorpecido com as músicas, é porque ele tinha uma coisa da organização de texto e achava que. E, então, para ele, a música não dava um referencial assim como o texto dava. Né? Agora, as únicas músicas que ele ainda, digamos assim, concedia de ouvir era o hino nacional, porque como diplomata, né, representando o Brasil, ele muitas vezes ouviu, e o hino do América de Pernambuco. Aí eu não resisti, né? Aí descobri aqui o hino. Aqui, ó. O hino é assim, ó. Salve o América, campeão do centenário. Salve o América, tua glória é um rosário. Salve o América, campeão do centenário. Salve o América, tua glória é um rosário. Tens o verde da esperança e o branco da paz. América, América, por ti serei capaz. Salve o América, campeão do centenário. Salve o América, tua glória é um rosário. E vai repetindo assim.
O hino não tem muito além disso, não. É bem engraçado, né? Eu acho que se ele ouvisse o hino, não sei se ouviu, né? Mas se ouvisse o hino do América aqui do Rio, talvez ele mudasse de América, né? Passaria a torcer pela América do Rio. Né? Outra coisa que ele dizia, muito disse, né? Que queria ser crítico literário. Mas aí começou a escrever poesia porque achou que era mais fácil escrever poesia. Depois ele viu que não era tão mais fácil assim a poesia, né? Viu que era até mais difícil. Era mais difícil escrever poesia do que uma crítica literária. Bom, ele foi nomeado diplomata em 1945 e disse que a vida dele ficou mais fácil de ser resumida, né? Que é, ficou resumida, de ser resumida. Então é casamento, filhos, livros, postos diplomáticos e consulares. Isso que ficou mais fácil para si. E, bom, aí a partir de 1947 ele virou um estrangeiro, viveu muito no estrangeiro, viajou para muito e alguma das cidades onde ele foi exerceu a função, né, foi de diplomata, foi Barcelona em algumas vezes, em idas e vindas, Londres, Sevilha, Marselha, Berna, Genebra, Assunção, Quito, Porto, Dakar, no Senegal. No Senegal ele ficou 8 anos e o presidente, na época que ele esteve lá, era um poeta chamado Leopoldo Sedar. Era engraçado que os assuntos das reuniões deles não eram diplomáticos, mas eram poesia. Né? Outra coisa que ele diz é que, e é uma perseguição dele de escrever, ele não gosta, ele sente que a poesia não tem que ser escrita como um carro que anda por uma estrada asfaltada e lisa, mas sim por um carro que anda numa rua muito mal calçada, que está colejando a todo momento, né? Para que o leitor, ao passar de uma palavra para outra, precise pensar. Né? E que essa palavra fosse uma espécie de obstáculo ao leitor para que ele se esforçasse, né? Nessa leitura. É, eu dei uma paradinha aqui porque eu vi que minha irmã entrou. Ela está dizendo que se meu pai fosse vivo teria feito 91 anos. Agora passado é 19, né? O pastor botou o hino do América aqui, mas é o hino do América do Rio Grande do Norte. Esse. Ele é o hino é do América de Pernambuco, de Recife. Né? Eu estou vendo aqui que aí preciso que vocês me falem. Eu não estou me vendo mais na câmera. Eu não sei o que acontece. Depois de meia hora de transmissão aqui no Facebook, eu já percebi que acontece isso. Eu consigo ficar mais tempo com a câmera funcionando quando faço lá pelo canal direto. Mas por aqui eu não consigo. Bom, fazendo esses comentários, depois, quem puder, me fala aí se o vídeo continua funcionando. Porque eu não estou me vendo mais. Então eu não tenho certeza da transmissão. Bom, seguindo, ele tem um livro dele que é O Cão Sem Plumas, que é feito para o rio Capiberibe, lá no Recife. Né? E ele botou esse nome porque na visão dele, ele olhando de, de fora, né? Visto de fora o rio, imaginou como um cão sem plumas. Né? E o rio nasce na Serra do Jacarará e vai até o Atlântico. E esse poema, que é O Cão Sem Plumas, é um trecho, né? É um trecho, que é um poema muito maior, muito longo. Ele vai narrando, como se fosse o rio narrando o que via pelo caminho, nesse caminho aí da nascente, né? Na Serra do Jacarará, até o Atlântico. Então e o rio passa por 3 regiões de Pernambuco. Então é o Cão Sem Plumas. Eu vou ler um trecho, porque ele é muito, muito grande. A cidade é passada pelo rio como uma rua. É passada como um cachorro, uma fruta, por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio de acoso, pano sujo nos olhos de um cão.
Aquele rio era como um cão sem plumas, nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água, do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos. Sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação da faca que há nos peixes, jamais se abre em peixes. Cão Sem Plumas é um dos livros, acho que foi publicado em 1950, então lá tem um poema muito mais longo, né? E é possível ver o João Cabral de Melo Neto falando um outro trecho desse mesmo poema no YouTube, né? Bom, aí ele conta, né, que ainda, né, falando que a Maria Clara Machado que organizou um grupo de teatro chamado O Tablado. Aí encomendou ao João Cabral de Melo Neto um alto de Natal. Aí foi assim que ele escreveu Morte e Vida Severina. O que eu achei engraçado, que o próprio falou, que ele disse que Morte e Vida Severina foi uma das coisas que ele escreveu com mais facilidade. Aí vai entender, né? E ele disse que era uma coisa. E é assim. E ele não gosta do Morte e Vida Severina. A gente dá pra perceber que ele não é muito fã. Quando se perguntou para ele qual seria assim a obra que ele gosta mais, ou que ele mais, né, tem assim uma certa, um certo prazer de ter escrito e tal. Ele não fala de Morte e Vida Severina. E é o texto, né, pelo qual ele é mais conhecido. Porque ele acha que é um trabalho muito fácil, de muita. Enfim. É o jeito, né? É o jeito dele, do João Cabral de Melo Neto. Aí ele conta que estava na Suíça, em Berna, né? Lá como diplomata, e recebeu uma carta do Roberto Freire que pedia autorização em 1966 para montar a Morte e Vida Severina e que seria feito as músicas pelo Chico Buarque. Bom, ele gostou do resultado final, disse que ficou até surpreso com aquilo. Ele achava até não dava, que aquele poema não daria para ser musicado e, e ficou bastante satisfeito até com o respeito que foi dado à sintaxe do verso e todo o texto, né? Mas não gostava muito não. Até dizia que não relia não relia o Morte e Vida Severina para não ser tentado a alterar o texto, o que acabaria com o poema, né? Foi palavras do próprio João Cabral de Melo Neto. Então, Morte e Vida e Severina. Tem um vídeo no YouTube onde tem um ator lá, que eu felizmente não estou lembrando o nome agora, mas é um ator nordestino que fez muitos filmes. Um dos filmes foi O Homem que Virou Suco e outros. Trabalhou em novelas lá de televisão, lá na Globo e tal. E ele fala esse poema aqui, esse pedaço, né? Porque é só um pedaço. Então é assim: ó, o meu nome é Severino. Como não tenho outro de pia, como há outros severinos que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda foi pouco a muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer, quem fala, ora, a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino de Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, mesmo na cabeça grande, que é a custa que se equilibra,
no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte, severina, que é a morte do que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é morte severina, ataque em qualquer idade e até de gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, e de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Então é só um trecho da obra que é mais conhecida, né? E com mais e que mais conhecida, com mais êxito, né, em teatro, cinema e tudo mais. Bom, uma coisa que ele fala muito é que a poesia é uma linguagem sensorial, né, que se usa palavras concretas para se falar de coisas abstratas. E ele tinha sim essas opiniões. Né? Então, ele, por exemplo, diz que palavras como maçã, manga, pão e cadeira, né? Então, manga, pão, cadeira, maçã, essas são palavras mais poéticas do que palavras como tristeza e melancolia. Então, era o jeito dele, dessa aridez, né, dele, essa coisa organizada que tinha na escrita, que, segundo alguns biógrafos, servia para compensar a, a desorganização mental, vamos dizer assim, em que ele tinha. Né? Então, tem um poema dele chamado aqui Alguns Toureiros, que eu vou ler um trecho, que fala sobre esse trabalho da palavra. Eu vi Manolo Gonzalez e Pepe Luiz de Sevilha, prisão doce de flor graciosa, porém precisa. Vi também Júlia Parício de Madrid como Parrita, ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez, litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor angustiosa de explosiva, e também Antônio Ordonez, que cultiva a flor antiga, perfume de renda velha de flor em livro dormida. Mas vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toleiro mais agudo, mais mineral e desperto, e de nervos de madeira de punhos secos de fibra, ou da figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria. O que é a tragédia de um número, a vertigem de geometria, decimais, a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais asceta, não cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como, como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhara com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Então é um exemplo dessa coisa dele, da palavra concreta para falar coisas abstratas, mas é uma poesia muito trabalhada, muito carregada na carpintaria, né, da palavra. Uma coisa engraçada que ele falou uma vez, ele dizia que Vinícius falava muito de coração nos poemas. E Vinícius foi um diplomata também, né? Então ele dizia isso, né? Pô, Vinícius fala muito de coração nos poemas e que deveria colocar outras vísceras nos poemas. Outra coisa interessante é que a pessoa que escreve poesia escreve e vê a palavra de forma diferente, como uma coisa, né? As palavras têm sua própria matéria, sua denotação, suas conotações, e o esforço, né, do poeta em dizer coisas naturalmente abstratas através de linguagem concreta, que é a palavra. Né? E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que a maior obrigação do poeta é não mentir, né? Que existe uma responsabilidade diante da humanidade. E quem tem alguma aptidão para usar as palavras, seja poeta, seja prosador, tem a obrigação de falar a verdade. Achei muito interessante essas opiniões do João Cabral de Melo Neto.
Agora um poema dele muito conhecido também, que fala sobre essa construção, né, de, da, de poesia, né, Tecendo Amanhã. E tem um pouco também aqui, né, da questão social, né. Ele foi, uma época, ele foi acusado por um colega de ser comunista, né. Eu não consegui encontrar aqui alguma coisa que confirmasse, assim como outros poetas, por exemplo, Ferreira Goulart, que foi membro do partido, e mesmo que depois tenha brigado com o partido, né? Mas dele eu não consegui, não encontrei, numa pesquisa e tal, não encontrei nada, mas ele foi acusado por um colega lá de Rio Branco, né? Vamos dizer, um colega diplomata, fez, fez essa denúncia. Então o poema dele, Tecendo Amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe um grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se encorpando em tela entre todos e se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendo para todos no todo. Amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão, a educação pela pedra, uma educação pela pedra, por lições, para, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua frenética impessoal. Pessoal, deixa eu voltar aqui, volta a fita. A Educação pela Pedra é um outro poema que eu já fui emendando depois do Terceiro da Manhã. Eu já fui emendando aqui. Então a Educação pela Pedra é um outro poema. Então vamos voltar aqui, vamos começar o Educação pela Pedra direito. Né? Vamos ter educação também. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática e pessoal. Pela dicção, ela começa as aulas, a lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir, a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la, outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão a pedra não sabe lecionar. Se lecionasse não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. É um trecho, né, que esse poema é mais longo. E já caminhando assim para a gente finalizar, um poema, Os Três Amados, que tem uma questão teatral, né? Eu vou ler um trecho, não vou ler ele todo. Os Três Amados. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas, comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x, comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia, comeu em meus livros de prosa citações em verso, comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios do meu uso, pente, navalha, escovas, tesouras de unha, canivete.
Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios, meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos, que ninguém o sabia, estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis, onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelos caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na chuva, chutando pedras. Roeu as conversas juntas à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam, sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré, comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto pelas chaminés, comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia, comeu até as coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas, comeu os minutos de minha mão, asseguravam, comeu o futuro, grande atleta, o futuro grande poeta, comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Esse é o jeito do João Cabral de Melo Neto escrever, né, de fazer. É sempre uma coisa muito densa, muito áspera, assim, né? Eu vou ler um trechinho aqui de um outro poema que é bem grande. Uma faca, só lâmina, só um trecho. Assim, antes de continuar, eu escutei esse poema sendo lido um trecho pelo Ferreira Goulart. Então é uma faca, só lâmina, só um trecho. Assim como uma bala enterrada no corpo, fazendo mais espesso um dos lados do morto, assim como a bala de chumbo pesado no músculo de um homem, pesando-o mais de um lado. Qual bala que tivesse um vivo mecanismo, bala que possuísse um coração ativo, igual ao de um relógio, submerso em algum corpo, ao de um relógio vivo e também revoltoso. Relógio que tivesse o gume de uma faca e toda impiedade de lâmina azulada. É um trecho, eu não li ele todo, né? Mas é um poema também muito denso, né? Um poema aqui um poema para finalizar, que é o Catar Feijão, né? Catar feijão se limita como escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo? Não. Quanto ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. Um poema meu aqui que usa também essa palavra feijão, né? Ela é assim curto, né? À noite. Quando morei em Campo Grande, li Peter Pan no livro emprestado pela professora da Faculdade de Filosofia. Na madrugada, o som dos trens dilacerando curvas, misturado ao barulho da televisão,
ao ronco do avô. Naqueles anos intensos, colhia arroz nos cadernos de agronomia, plantava feijão na poesia. Todos estão ausentes, distantes no tempo, só no tempo. Ele gostava muito de arquitetura, né? Então, já indo para o final, fábula de um arquiteto. A arquitetura como construir portas, de abrir ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto o que abre para o homem, tudo, se sanearia desde casas abertas. Portas por onde jamais, portas contra, por onde livres, ar, luz, razão certa. Até que tantos livres, o amedrontado renegou dar a viver no claro e aberto. Onde vãos de abrir ele foi amorando, opacos de fechar. Onde vidro concreto, até refechar o homem na capela útero, com confortos de matriz, outra vez, feto. Um poema, esse agora é o último, O Relógio. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo, mas perto que estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadridaço de forma. Umas vezes tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes mais privadas vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola, será de pássaro ou pássara. É alada a palpitação, a saltação que ela guarda. É de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois delas se emite um canto de uma tal continuidade. Então, era isso. E ele tinha essas formas de escrever. Algumas vezes ele mudava a posição de alguns versos no poema, alterava e acabava isso virando um outro poema. Então tinha muito dessa construção, esse rigor na hora de produzir a sua arte. Agora não sei se o vídeo ficou ainda aparecendo para todos, porque eu não conseguia ver. O pastor José Luiz botou aqui o hino do América de Pernambuco. É exatamente esse aqui mesmo. Esse aqui que é o hino. Que eu li aquele pedaço lá, né? Uma das únicas músicas do poeta que não gostava de música ainda conseguia escutar. Bom, essa é a live de hoje, encerrando, e depois vamos colocar no canal. Obrigado aí a quem ficou. Espero que o vídeo tenha ficado bom até o final. E eu vou depois aqui falar, né, algumas coisas. Denise disse que está aparecendo. Bom, deixa eu anunciar aqui, né, a próxima live vai ser uma live diferente. Eu contei essa ideia para a Leila. A Leila disse que não consegue nem sair da cama para assistir aqui a live de hoje, né? Porque tá muito frio lá em Cândido Mota. Mas quando eu falei para ela, depois de eu ter conversado com ela, ter desabafado sobre algumas coisas de literatura, de live, de presença, de pessoas que assistem ou não as minhas lives, de convites ou não que eu recebo. Aí eu falei pra ela que eu vou fazer a próxima live, que vai ser assim. Vai ser Flávio, o nome da live vai ser essa. Flávio Machado convida Flávio Machado. Então já que não me convidam para as lives que ocorrem por aí
no mundo, né? Eu escuto, participo de várias, mas não tenho sido convidado. Eu resolvi fazer essa. Então a live do próximo sábado será essa. Então vou. Flávio Machado convida Flávio Machado. Então a gente vai falar sobre Flávio Machado na próxima live, na terceira pessoa. E eu espero que ele goste do que eu for falar dele e dos poemas que eu vou ler dele aqui na live. Tá bom? Obrigado a todo mundo aí, as pessoas que tiveram essa parceria de ficar assistindo e vamos seguindo. Então, boa noite aí, um excelente final de semana para todos.